Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso gigante da colina, o clube mais amado do mundo, o nosso Vasco da Gama, o nosso amor. Bom, gente, temos muitos assuntos para falar do Vasco hoje. Antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante a sua inscrição, é de graça também. Botão vermelho aqui embaixo, confirma aí, deixe essa moral, deixe seu like também e habilite o sino das notificações. Valeu? Antes de falar dos assuntos do Vasco, eu vou falar sobre a PagBet, parceira aqui do canal. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo com um cupom promocional aqui do canal Vasco Connection na PagBet. Faça a sua inscrição, faça um depósito via Pix de apenas R$ 1. Consegue fazer, tem jogo todo dia, ou seja, dá para faturar uma graninha maneira. Aposte com responsabilidade, não é um vício, tá certo? Mas dá para fazer uma vidinha, dá para ganhar uma graninha firme na PagBet, valeu? PagBet, acertou, tá pago, e parceira aqui do canal Vasco Connection, beleza? Aqui, eu vou falar alguns assuntos sobre o Vasco e passar algumas informações. A primeira é que os ingressos já estão esgotados, né? Para Vasco e Curitiba em São Januário, na próxima quinta-feira, com transmissão aqui no canal, direto de São Januário. Então, motivo a mais para você se inscrever no canal. É justo afirmar, né, depois do resultado de ontem, a equipe do Bahia perdeu para o Santos, né, lá dentro da Arena Fonte Nova, por 2-1. Então, repetindo aqui, é justo afirmar, e é muito sério que eu vou falar agora, que a concentração desses jogadores é uma concentração total, principalmente do técnico Ramon Dias. E eu coloquei na capa do vídeo, era disso que o Vasco precisava, e realmente é. Por quê, gente? O Vasco vencendo a equipe do Coritiba, quinta-feira, e depois a equipe do América Mineiro, o Vasco sai de vez da zona de rebaixamento, tá? De vez assim eu espero, né? Por que eu digo isso? São duas decisões, dois jogos grandes, né? Porque não é fácil, já Coritiba e Vasco já decidiram Copa do Brasil, Bahia e Vasco já fizeram quartas de final do Campeonato Brasileiro, entre outros grandes jogos, né? Campeonato Brasileiro, que o Vasco foi campeão lá em 2000 e o Bahia tinha um time muito forte, né? E o Vasco conseguiu eliminar aquele Bahia e buscar o título. Então, assim, é muito justo o que eu estou falando aqui, realmente é uma atitude que o Ramon Dias trouxe para dentro do Vasco, e quando eu falo isso para vocês aqui, quando eu comento isso, eu peço o seu comentário aqui embaixo. Por quê? Naquele momento, eu cobrava, você cobrava, o planeta Terra cobrava um time com pelo menos padrão de jogo. Né? O Vasco precisa pelo menos de um padrão, jogadas ensaiadas, um entrosamento mínimo, uma equiparação física. O Vasco não tinha. Daí o Ramon Dias chegou, virou essa chave, buscou esse entrosamento da equipe e definiu um esquema tático para o Vasco jogar. É evidente que ele pediu reforços mais experientes, para fazer uma mescla, né, com o elenco do Vasco, com os meninos do Vasco. Alguns estão esperando um pouco, como o Eric Marcos, outros recebendo oportunidades como o Marlon Gomes. E com isso ele foi ajeitando o time do Vasco, né, deixando o time mais robusto, mais competitivo. E o Vasco foi ganhando uma cara realmente de um time que você olha hoje, o Vasco hoje, esse time não cai. O Vasco do segundo turno, a campanha do Vasco no segundo turno, para ser mais exato, é a campanha de quarto colocado. O Vasco hoje, tivesse começado o Campeonato Brasileiro hoje, ia falar Campeonato Carioca, desculpa, se tivesse começado hoje o Campeonato Brasileiro e tal, nas mãos, no comando do Ramon Dias no segundo turno, o Vasco seria o quarto colocado. E aí eu pergunto para você, a gente, eu, você, na verdade, você também cobrou demais, nós estávamos errados? Evidente que não. Dito isso, né, tem uma outra coisa, outra informação importante aqui para falar. Eu acredito na vitória do Vasco, sim, contra a equipe do Curitiba, mas tem que jogar sério, tem que jogar firme. Contra o América Mineiro lá dentro, Eduardo, vamos pegar o lanterna e o vice-lanterna. Beleza,
Mas o Vasco está ali no G4, no Z4, na verdade, né? Então, assim, quem dera G4. Em breve estaremos no G4, se Deus quiser. Bom, o Vasco pegou, e não tem que deixar subir a cabeça, não. Tem que realmente jogar firme, jogar para cima da equipe adversária, né? Mostrar quem manda dentro de São Januário. A resposta da torcida foi dada. Se eu fosse o Vasco, eu colocaria um telão lá fora de São Januário, porque serão 22, 23 mil torcedores dentro de São Januário e lá fora mais 20 mil. Tranquilo, entendeu? Coloca um telão lá que vai ser muito legal, tá? E nesse jogo, gente, o Vasco vai iniciar os testes de reconhecimento facial ali nas catracas, né, de entrada e tal. Então, assim, começa os testes, então já fica atento e ligado aí. Use o seu ingresso, o seu bilhete, tá? Não, comprou, o cara não vai nessa onda, não. Você pode ficar barrado na entrada do jogo lá em São Januário, tá? Então fica atento e ligado, tá? Outra informação importante aqui, saindo desse assunto, o Vasco treinará hoje, o Vasco treina, na verdade, hoje e quarta-feira, né? Em São Januário, ou seja, hoje e amanhã em São Januário, realmente para. É uma atitude do Ramon, ele gosta dessa coisa, sabe, de treinar no campo de jogo. E eu acho isso sensacional. Ele conhece, não, preciso conhecer o gramado. A minha torcida é a primeira vez que ele vai jogar na casa dele, São Januário, com a torcida do Vasco. Ele vai ficar louco. Tem mosaico, a torcida está preparando uma festa incrível. Mais uma resposta histórica aí, sabe? Então, assim, realmente a coisa é muito legal. Saindo, tipo, ó, estão confirmando, o Vasco treina hoje e amanhã em São Januário. O treino não acontece no CT Moacir Barbosa, desculpa. Quero falar sobre o Verratti também. O cara chegando, né? Ele concorre aí o craque do campeonato, a semana, né, do craque do Campeonato Brasileiro. E ele está concorrendo a esse prêmio aí, acho muito legal e merecido. O que o Verratti vem jogando com a camisa do Vasco não é sacanagem não, hein? Esse cara vem jogando ali na frente, o cara vem realmente... É um argentino, centroavante, o cara que sabe das coisas, sabe o que faz com a bola nos pés. Realmente me chamou a atenção. E assim, sendo bem correto com vocês aqui, eu acho que o Vasco fez muito certo, né? Depois, claro que no início rola aquela dúvida e tal, mas o cara é frio, né? Sangue frio, o cara é realmente muito decisivo, está ajudando demais o Vasco na campanha desse Campeonato Brasileiro. Tá certo? Outra situação polêmica na CBF, hein, cara? Flávio Rodrigues de Souza vai apitar Vasco e Curitiba. Olha, vou falar um negócio para vocês aqui. A CBF divulgou a arbitragem e tal. Não sei se isso é sorteio, não é possível, cara. Deve ter um grupinho ali para sortear entre eles só e tal. Tem outros bons árbitros do Campeonato Brasileiro. Quem não sabe quem é o Flávio Rodrigues, ele tá aí na capa, mas é aquele que apitou Bahia e Vasco. Bahia é um jogo polêmico demais. Ele não deu um pênalti para o Vasco, claro, e tal, naquele jogo contra a equipe do Bahia. Mesmo o Vasco com as suas limitações, com o Maurício Barbieri na época, é um árbitro que para muito o jogo, é muito polêmico, conversa demais, sabe? Eu sinceramente, não sei o que acontece dentro da CBF, é um rodízio que não vale a pena, sabe? Então eu espero e torço por uma boa arbitragem, realmente, porque se tem uma coisa ruim no futebol brasileiro, são os árbitros. É ruim demais, demais. Tem o Rafael Claus, que eu gosto, o Caio Max, que eu gosto também. Os outros aí, Deus me perdoe. Deus me perdoe. É um filme de terror. Então é ele que apita esse jogo e a gente precisa ficar atento e ligado, tá certo? Antes de finalizar, eu quero falar que agora tá, são 3 jogos, esses 3 jogos aí, ó. Curitiba em casa, América Mineiro fora e Santos fora. Ou seja, o Vasco pega o 19º e o 17º colocado na tabela de classificação. Na verdade, o Vasco pega o 20º, que é o Curitiba, desculpa, o 19º, que é a equipe do América Mineiro, e o 17º é a equipe do Santos. 3 confrontos diretos. 3 clubes que estão dentro da zona de rebaixamento. É o momento do Vasco virar a chave, é o momento do Vasco sair da zona de rebaixamento. Vou repetir o que eu disse aqui no início do vídeo. Então confirma aí, então, você que acredita nisso, acredita nessas vitórias, sobe o like e se inscreve aqui embaixo.
Ah, Eduardo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas nós somos Vasco. E temos que acreditar. Vamos acreditar. Tá certo? Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Hoje tem live. Hoje tem vídeo. Então se inscreve aqui embaixo. Vamos com tudo. Porque isso aqui é Vasco da Gama. Tá certo? Beijo no coração de todos vocês. E saudações vascaínas.